Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Master Coach Felipe Lima e hoje a gente vai trocar uma ideia aqui, bater um papo sobre como ter um relacionamento ultra feliz. Porque eu vejo um tanto de gente sofrendo na vida com seus relacionamentos e às vezes relacionamentos que tinham tudo para dar certo acabam dando errado. E lá na frente depois a ficha cai ou não e você comete os mesmos erros, os relacionamentos vão passando e você vai errando nas mesmas coisas. E o que poderia ser uma coisa muito boa, passa a não ser. A imunidade emocional ela é o tema do meu quarto livro. Pra você ter uma ideia, eu era burro, preguiçoso, ansioso, extremamente inseguro. Eu sou um ex-gordinho, eu emagreci 18 quilos, já tem alguns anos, e hoje eu consigo cuidar de mim. E isso só foi possível pelos princípios, pelos conceitos e os fundamentos que eu vou dividir com você hoje aqui da imunidade emocional. Então, primeiro, vamos entender o que é a imunidade emocional. Quando você fala de imunidade física, é aquilo que te mantém bem, é aquilo que te impede de adoecer. A imunidade emocional é você aprender a blindar, se blindar emocionalmente. A imunidade emocional, ela vai muito além da inteligência emocional. Engraçado que pouca gente sabe o que é inteligência emocional e muito menos o que é a imunidade emocional. Então, é um conceito muito mais avançado. Por quê? Quando você aprende a blindar a sua imunidade emocional, você consegue se manter bem em qualquer circunstância, em qualquer situação, ou conseguir voltar a ficar bem quando você perde o equilíbrio. Então, com a imunidade emocional blindada, você vai aprender a lidar com as suas questões e não permitir que aquilo que está em você interfira no relacionamento, ou seja, você vai aprender a se cuidar, a se melhorar. Porque todas as divergências que acontecem no relacionamento, as brigas, as dificuldades do relacionamento, são dificuldades individuais e que um lado ou outro lado vai trazendo e vai gerando esse problema no relacionamento. Então, às vezes, você olha para o relacionamento e você tenta entender assim, o que está dando errado no meu relacionamento? E se você parar para olhar para si mesmo ou para si mesma e tentar entender o que acontece com você, para depois você tentar entender o que acontece com a outra pessoa, o relacionamento é uma consequência de como a gente está bem individualmente. E aí a imunidade emocional vai te aprender, vai te ensinar, você vai conseguir lidar melhor com aquilo que os relacionamentos trazem para que você não se abale e que você se mantenha bem em qualquer circunstância, mesmo diante de uma discussão, mesmo diante de uma divergência, para você conseguir controlar o ciúme, para você conseguir controlar o ciúme do outro. E às vezes o outro é uma pessoa altamente controladora, porque quanto maior a insegurança, maior é a necessidade de controle. Pessoas inseguras são pessoas altamente, excessivamente controladoras. E a gente sempre vai aprendendo no passado a viver o futuro. E quando eu falo passado, não é 10, 20, 30 anos para trás apenas, também, tá? Mas é hoje. Hoje mais cedo, antes de você estar assistindo esse vídeo, já é o seu passado. Aconteceu alguma coisa e aí você aprendeu com aquilo. Ou não, né? Você aprendeu alguma coisa, vai. Você aprendeu que às vezes eu confiar em alguém não é legal porque eu já confiei nessa pessoa e essa pessoa traiu minha confiança. E como é que eu faço agora? Porque nas próximas pessoas, a gente acaba julgando a próxima pessoa pelas pessoas que passaram. E às vezes, as pessoas que chegam na sua vida pagam por crimes que elas não cometeram. Você já parou para pensar nisso? Às vezes você teve relacionamentos que tiveram algumas coisas que não foram legais, e aí você já chega meio que de guarda alta para esse relacionamento. E essa guarda alta acaba te afastando. Acaba, quando você vê qualquer coisinha parecida do que aconteceu para trás, você já julga aquilo de uma forma meio que tolerância zero, sem paciência, sem paz de espírito. Então a imunidade emocional, ela vai permitir que você viva relacionamentos sendo o seu melhor e lidando com o que a outra pessoa te traz também da melhor forma possível, sem se destruir com isso. Porque, às vezes, na tentativa de fazer o relacionamento dar certo, você pode estar vivendo relacionamentos altamente destrutivos, relações tóxicas mesmo, onde tem agressão verbal, agressão física, e você suporta o inadmissível
para tentar fazer dar certo numa relação que não está legal, que não está te fazendo feliz. Eu queria que você tivesse alguns conceitos muito claros na sua cabeça, que você anotasse esses conceitos. O primeiro conceito que eu peço que você anote é o seguinte: isso me faz bem? E olha, eu vou te falar, essa pergunta serve para qualquer coisa na sua vida, serve para a roupa que você veste, serve para o sapato que você calça, serve para qualquer coisa. Isso me faz bem. E também serve para os seus relacionamentos. Porque quando você passa a viver relacionamentos que não te fazem bem, e você usa justificativas, às vezes, mas eu amo muito aquela pessoa, mas tem coisa boa, te faz bem? Sim ou não? E às vezes eu sei que parece simplista demais a gente colocar em uma pergunta, mas é uma pergunta muito importante para você se fazer. Isso me faz bem? Sim ou não? Felipe, então se não faz bem acabar o relacionamento? Não, calma. Se não faz bem, é você parar e dizer assim, peraí, esse relacionamento aqui ele precisa me fazer bem. E aí você vai se perguntar, o que eu preciso fazer? Como esse relacionamento precisa mudar para que ele fique bom para mim? E aí você vai ter condições de conversar com a outra pessoa. Só que para isso você precisa ter imunidade emocional. Sabe por quê? Porque se você chega para outra pessoa e você fala o que precisa mudar, a outra pessoa pode tomar isso como uma crítica. Aí ela vai dizer, então se você não está feliz, pega seu caminho e vai embora. Sai, some da minha vida. E mais uma vez eu digo, aquilo que poderia ser maravilhoso, que já teve dias maravilhosos, ou que ainda não teve, mas pode ter, deixa de ter a oportunidade, porque a gente não tem o equilíbrio para lidar com as críticas, com as diferenças, para lidar com a forma diferente de ver a vida. E às vezes, o que é que acontece? Tem uma frase que eu queria que você anotasse. A primeira frase que eu pedi para você anotar é: isso me faz bem. É uma pergunta. Isso me faz bem? E a segunda frase que eu queria que você anotasse é uma frase que quando eu falo, muita gente dá risada. Que é o seguinte: se você sobreviver à sua família, você vai estar pronto ou vai estar pronta para a vida. Eu vou repetir ela. Se você sobreviver à sua família, você vai estar pronto para a vida. E às vezes a nossa família, ela traz duas coisas separadas, juntas, ou a ausência dessas duas coisas. São 4 opções, né? As duas coisas: cobrança excessiva, foco no erro e desconsiderar os seus acertos. Essa é a cobrança externa excessiva. Qual é a consequência da cobrança externa excessiva? É a cobrança interna excessiva. Por honraria aos seus pais, você passa a se cobrar demais porque você foi cobrado demais. E aí, quando você erra, você simplesmente fica cego para as coisas boas que você faz. E quando você acerta, você não valoriza tanto. O segundo item, né, que aqui é a cobrança excessiva. Aqui vem a expectativa excessiva. Quando você recebe muito elogio. E aí, por receber muito elogio, você simplesmente acaba se cobrando muito para poder corresponder a esse elogio. E se você não conseguir fazer na vida aquilo que as pessoas esperam de você, você interpreta que você está decepcionando elas. Então você passa a se cobrar também, igual a consequência dos dois é a mesma. É a cobrança interna excessiva. É você focar na culpa e não valorizar a coisa boa que você faz. Quando esses dois estão juntos, às vezes o pai dá a cobrança excessiva, a mãe dá o elogio excessivo, o apoio excessivo, mesmo que não seja excessivo. Às vezes descamba para que você se cobre mais ainda que as pessoas que te cobram. A gente se julga muito mais do que as pessoas julgam a gente. E quando eu falo julgar, não é só pro lado negativo, é pro lado positivo também. Se alguém falar que você é uma pessoa perfeita, maravilhosa, que você é incrível, que você é extraordinário, a tendência é que você coce a cabeça e diga assim, olha, eu tenho que corresponder a essa expectativa alta dessas pessoas. E se eu não correspondo, é como se eu estivesse decepcionando essas pessoas. Isso é muito ruim. Então é muito importante que você entenda, se você recebeu cobrança excessiva, expectativa excessiva, os dois ou nenhum dos dois. Nenhum dos dois é assim. Por exemplo, às vezes pai e mãe se separam ou falece, e aí você tem ou pai ou mãe para cuidar dos dois, para cuidar de você, né? E aí, às vezes o pai ou a mãe fica ausente porque tem que trabalhar, cuidar dos filhos e tal. Então, a ausência também pode gerar cobrança interna excessiva. Os pais que viajam muito, que trabalham muito, ou quando existe a separação, ou falecimento de um dos dois, geralmente acontece isso também.
de você sair cedo de casa, você começa a se cobrar muito. E aí você começa a focar naquilo que não é legal e foca pelo medo de errar, né? Aquela programação na cabeça assim, eu não posso errar, eu não tenho mais idade para perder tempo. E aí quando você menos espera, você está só focando no erro e não valoriza o acerto. Isso gera uma conta bancária da sua autoimagem negativa. Por que é negativo? Porque a coisa ruim que você faz, o débito entra dobrado, ou seja, a culpa entra fervendo, destruindo. E a culpa te cega das coisas boas que você faz na vida. Então o que acontece? Quando você se culpa, você não consegue se valorizar. E toda culpa ela vai destruindo a sua autoimagem, a sua autoconfiança, a sua autoestima. Então percebe o seguinte, quando eu me culpo, eu não me valorizo. Quando não me valorizo, eu não fortaleço a minha autoestima, a minha autoimagem. E é por isso que muitas vezes num relacionamento você pode receber críticas construtivas ou destrutivas e aquilo pode te abalar demais. Você se sente ofendido com aquilo que a pessoa aponta para você. Aí percebe, olha para o lado da outra pessoa. Não tá legal. A primeira pergunta que eu passei para você, né? Isso me faz bem? Não, não tá fazendo bem. E aí a pessoa chega para você e conversa, ó, não tá me fazendo bem, né? Vamos melhorar? Porque você é uma pessoa possessiva, porque você é muito ciumenta, porque você não quer nada com a vida. Você tinha que ter mais foco, deixar de ser preguiçoso, trabalhar, correr atrás. Ou o contrário, você só quer saber de trabalhar, você só quer saber de focar, você não quer saber de mim. Você me amava mais no começo da relação. E muitas pessoas, por terem essa autoimagem fragilizada pela culpa derivada da cobrança externa excessiva ou da expectativa excessiva, as pessoas passam a se cobrar demais, excessivamente. Culpa, destrói a sua autoimagem, insegurança, e não valoriza, que você não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Fala, seu idiota, parabéns. Não rola. Então, pela falta da valorização e pelo excesso da culpa, você fica inseguro. Quando vem a crítica de fora, a outra pessoa falar o que precisa mudar, e uma hora vai falar. Ou você fala, ou você fala. Porque você fala agora, você vai falar daqui a 1 ano, 10 anos, e você vai explodir. Você vai pegar tudo que está aqui, você vai dizer assim, agora você vai escutar tudo que eu tenho para falar. E bah! Ninguém aguenta por muito tempo. É a pior coisa do mundo que você tem que fazer numa relação, é você engolir seco aquilo que te incomoda. O bacana é você ter a imunidade emocional. Ah, Felipe, que história é essa de imunidade emocional? Vou te explicar o passo a passo. Estou só explicando a história, a origem da insegurança, porque pela insegurança tem um excesso de controle, pela insegurança tem as críticas, elas chegam de uma forma muito ruim. E pela própria insegurança você interpreta o que o outro faz de uma forma distorcida às vezes. Eu queria que você anotasse uma terceira frase. A primeira foi, é bom pra mim. A segunda é sobreviver à família. Porque você aprendeu a viver com a sua família, com a sua história. A terceira é, enquanto você não souber o seu valor, a vida não vai te dar tudo que você poderia ter. E essa frase, ela é muito poderosa. Enquanto você não souber o seu valor, a vida não vai te dar tudo que você poderia ter. Certa vez uma coach minha chegou para mim e falou assim, Felipe, olha, eu acabei meu casamento e agora eu vou encontrar alguém que me valorize. E eu falei para ela assim, olha, não faça isso. Pelo amor de Deus, não ache alguém que te valorize, pelo menos não agora. E ela falou, por quê? Eu falei, olha, você recebeu elogios excessivos dos seus pais. E ela perguntou, como é que você sabe disso? Você está sentindo falta. Então, eu presumo que você, possivelmente, é uma possibilidade de você ter sido muito elogiado na vida pelos seus pais. E aí, quando você se encontrou com seu marido não te elogia. Então, é como se o seu marido não batesse certinho com os parâmetros de crenças e valores que seus pais te passaram. Aí ela fala, caramba, faz sentido isso mesmo, viu? Quando meu pai me elogiava, eu me sentia muito especial. Aí eu perguntei pra ela, quando seu pai não te elogiava, como é que você se sentia? Ah, me sentia muito mal. Eu chegava pra ele e dizia, opa, isso aqui não ficou legal não. Me elogia aí, por favor. Então, enquanto você não aprender a se perdoar pelos seus erros e a valorizar os seus acertos, você vai precisar da valorização das outras pessoas. Você vai ficar dependente disso. Eu disse pra ela, olha, você tem que encontrar alguém que você seja feliz, que seja uma experiência boa estar com aquela pessoa, que você possa construir coisas juntos, mas não que você seja uma pessoa dependente da valorização do outro. É legal pra caramba
é agradável, é muito bacana quando as pessoas elogiam a gente. Joia. Mas se você for uma pessoa dependente disso, isso é muito ruim. E você interpreta que aquela pessoa não te ama porque ela não te elogia. Isso não é verdade. Então, por exemplo, na minha história de vida, a minha mãe elogiava mais o meu irmão, ela concordava mais com o que o meu irmão trilhava de caminho e concordava menos comigo. Ela preocupada comigo, ela não ia elogiar o caminho que ela interpretava como errado. E como é que eu me sentia? Eu achava que a minha mãe amava mais o meu irmão que a mim. E, na verdade, ela ama o meu irmão do jeito dele e ela me ama do meu jeito. E ela me dá aquilo que ela tem, o amor que ela tem. Por julgar a minha mãe, dela dar mais para ele coisas, enfim, atenção e tempo, eu me sentia menos amado e me afastava dela. Então, isso refletia nos meus relacionamentos. Que quando as pessoas não me elogiavam, como a minha mãe fazia, né? Não me elogiar, não valorizar o caminho que eu estava seguindo, eu interpretava, eu julgava as pessoas que eu me relacionei pelos crimes da minha mãe. Crimes esses que eu interpretei, que não é crime, era o que ela fazia, que ela achava que era certo. E aí o que acontecia? Quando eu comecei a entender isso, eu comecei a perceber que a minha mãe não ter me elogiado me permitiu ter uma autonomia de elogio. É o que eu chamo de autovalorização. E esse é o segundo recurso da imunidade emocional mais importante. Eu vou pedir que você anote os 5 recursos da imunidade emocional. Por que a autovalorização é o mais importante? É o que eu coloquei nessa mão. É você aprender a se elogiar, valorizar a sua história, se valorizar, valorizar a sua vida, valorizar as suas ações, valorizar os seus erros até. Porque o erro não é um antônimo do acerto. O erro é parte, é processo para você chegar no acerto. Então, a autovalorização deriva daquilo que eu te falei. Enquanto você não souber o seu valor, a vida não vai te dar tudo que você poderia ter. E você vai achar que se esse relacionamento acabar, você vai ficar... Você precisa da outra pessoa para você se sentir valorizado. Se eu termino esse relacionamento, eu perco quem me valoriza. E é por isso que tantas pessoas se sentem vazias quando terminam um relacionamento. Parece que falta um pedaço de mim, como diz a música. Parece que saiu um pedaço, arrancou um pedaço e a pessoa foi embora e eu me sinto vazio. E aí você fica julgando a pessoa durante anos, às vezes décadas, que a pessoa foi sacana, que a pessoa atraiu sua confiança, sabe? Você, do mesmo jeito que você aprendeu a se julgar, você julga os outros também. Então, o segundo recurso, eu vou usar os meus dedos para te mostrar como a âncora que eu normalmente uso. A autovalorização, que é esse dedo aqui, ó, você saber o seu valor, tá? Esse aqui. É o segundo recurso mais importante. Toda vez que você falar para si mesmo a palavra parabéns e você se valoriza, você fortalece a sua autoimagem. Toda vez que vem a culpa, ela te cega das coisas boas que você faz. Então, como é que eu faço para dominar a culpa? É a gentileza. É o que está no meu polegar. O principal recurso da imunidade emocional é como se fosse um exame de sangue que você faz, dá lá glicose, triglicerídeos, colesterol e tal. Então, o nível de gentileza que você precisa ter, ele precisa ser capaz de te fazer ter 3 perdões na sua vida. O primeiro perdão é o perdão para dentro. É você aprender a se perdoar. E esse talvez seja um dos mais difíceis. Porque, digamos, você se relaciona com alguém e o relacionamento foi horrível. Você se julga muito mais do que julga o outro. Porque, digamos que a pessoa tenha feito um monte de sacanagem com você, você se julga inferior, você se julga que você não merece ser feliz, você se julga... Porque, pô, como é que eu pude confiar? Eu fui muito burro mesmo. Você merece. Então, essa autodestruição, todo julgamento, ele gera um sentimento. Se alguém chega pra mim e me xinga, eu julgo a pessoa, raiva. E sentir raiva é você se punir por alguma coisa errada que a outra pessoa fez. Eu vou repetir porque essa parte é muito importante. Você sentir raiva é você se punir por alguma coisa errada que a outra pessoa fez. Portanto, é muito importante que você aprenda a dominar os seus pensamentos e sentimentos, como raiva, culpa, medo, ansiedade, impaciência, tristeza, insegurança, perfeccionismo. Porque senão isso tudo te domina. E te desgasta, te trava na vida.
E aí, quando você aprende a gentileza de você se perdoar, de você... Aí vem o segundo perdão. Perdoar as outras pessoas. Porque quando você julga as outras pessoas, só você perde com isso. A gente perdoa as outras pessoas não é porque a gente concorda com o que o outro fez, não é porque a gente vai permitir que o outro faça de novo. Não. Você perdoar o outro é você não guardar rancor no seu coração. Você vai agir de acordo. Então você está numa relação, a outra pessoa vai e te agride fisicamente, parte para porrada. Virou caso de delegacia. E aí o que acontece? Eu te perdoo. Eu não vou nutrir raiva porque você me agrediu fisicamente, mas eu vou agir de acordo. Ah, foi um caso pontual. Pare e pense se foi um caso pontual mesmo. Porque na hora que repete, sabe o que vai acontecer? Você vai revidar. E aí vira coisa que não é legal. Não é nada legal. Então, quando parte para o nível da agressão física, da porrada, vira coisa banal. Você tem que ver isso com muito cuidado. A gentileza é dizer o seguinte: eu te perdoo. Mas eu volto para a primeira pergunta. Me faz bem esse relacionamento? Não. Então, sem rancor, sem raiva, eu entendo que talvez isso não seja bom para mim. E eu não quero isso para mim. Isso não vai me fazer bem. Mas eu te perdoo. Eu não nutro rancor. Quando eu encontrar com você na rua, eu não vou ficar olhando para você com cara atravessado. Eu vou dizer, tudo bem? Se você não me cumprimentar, eu te perdoo de novo. Eu me perdoo pelos meus erros, porque errar é humano, todo mundo erra. Por isso que esse é o princípio mais importante, porque quando você se perdoa, você pode se valorizar. E de cada relação que você já viveu na sua vida, você pode aprender com ela. Para pensar nos seus relacionamentos anteriores. Se toda vez que você lembra dos seus relacionamentos anteriores, você sente alguma coisinha no coração, é porque tem alguma coisa lá que você precisa se perdoar, que você precisa perdoar a outra pessoa, e a gente perdoa outra pessoa, não precisa nem dizer para outra pessoa. É aqui dentro. Não precisa nem falar. Às vezes rola falar, às vezes não. Passou, vamos embora. E tem o terceiro perdão, que é você pedir desculpas. Mesmo que não seja uma desculpa que você ligue para a pessoa e você fala, me desculpa aí. Não, é uma desculpa interna, interior. Quando você aprende a se perdoar, a perdoar as outras pessoas e a pedir desculpas, você fica livre do rancor, da culpa, do medo, da raiva. Porque você olha para aquela situação e você consegue aprender com ela. Se você fica olhando para aquela situação cheio de sentimento de tristeza, de raiva, de culpa, de rancor, você não aprende com aquele relacionamento. E cada relacionamento, no fim das contas, cada pessoa que você se encontra no seu caminho é um professor. É incrível como a minha vida mudou quando eu comecei a olhar para cada situação, cada pessoa, que eu me relaciono profissionalmente, pessoalmente, todas as pessoas são professores que me trazem alguma coisa. E eu tenho duas consciências sobre o que as pessoas me trazem. A primeira coisa é que as pessoas só me trazem aquilo que elas têm. Elas não vão me trazer mais ou menos. Cada um dá o que tem. E eu não vou julgar alguém porque ela não me deu uma coisa diferente, mais ou menos. Não. Você me dá o que você tem. E eu volto para a primeira pergunta. O que você tem faz bem para mim? Se sim, eu fico. Se não, eu vou. E acabou. E eu não julgo. Mas eu observo, eu analiso, eu paro, eu penso, eu reflito. Sem raiva. E se a raiva chegar, há como você dominar essa raiva. Você dar as boas-vindas para a raiva. Seja bem-vindo à raiva. Senta aqui. E tem outras estratégias muito mais avançadas na imunidade emocional que não vai dar tempo de eu te falar aqui. Mas eu vou te passar várias estratégias que já vão te trazer uma clareza muito grande para que você tenha relacionamentos ultra felizes. E eu vou quebrar aqui. Vamos continuar aqui. Parte 2 dos relacionamentos ultra felizes. Então, quando você aprende a dominar o princípio da gentileza, porque ele não é fácil. É muito fácil você julgar quem te julga. Por isso que tanta gente tem medo de falar em público. Porque você sobe no palco julgando que as pessoas vão te julgar. É muito fácil você brigar com alguém porque alguém te xinga e você julga que a pessoa julgou. Quando você aprende a dominar o julgamento de quem te julga, você fica livre. A pessoa te julga e você fala assim, é mesmo? Tá bom. E você não se abala com aquilo, simplesmente porque você não julgou. E quando você julga, você tem a capacidade de perdoar. Das 3 formas. Se perdoar, pedir desculpas e perdoar a outra pessoa.
Só isso vai te permitir viver relacionamentos de uma forma muito melhor. Primeiro porque você vai conseguir voltar a cada relacionamento. Não é que você vai ligar para a pessoa que passou, não. Você vai resolver isso aqui na sua cabeça, no seu coração. Vai voltar para aquela relação. E para cada coisinha que incomodar, você vai perdoar, pedir desculpas e se perdoar. Até que aquilo realmente, verdadeiramente, e aí tem várias estratégias bem avançadas para fazer isso. Até que você consiga se lembrar daquela pessoa, daquela relação, daquilo que aconteceu, sem qualquer rancor, sem qualquer sentimentozinho ruim, de raiva, de nada. Só desejar amor para a pessoa, seja feliz, toca seu barco, vai lá. Pronto. Acabou. E aí você pode estar se perguntando assim, poxa, Felipe, mas e se a pessoa deu porrada? E se a pessoa me traiu? E se a pessoa me roubou? E se a pessoa arrancou um braço meu? E se a pessoa... Sabe? O absurdo do absurdo. E eu vou te contar uma história que não é uma história agradável de ouvir, mas para mim tá tranquilo de falar. Perceba uma coisa. Tudo na vida a gente usa para evoluir. Hoje eu sirvo as pessoas no mundo, não apenas em português, mas em inglês. Eu já palestrei para mais de 2 milhões de pessoas no Brasil, Europa, Estados Unidos. Hoje eu tenho um canal do YouTube em inglês, também tem em português. Já tem mais de 300 vídeos, 300 aulas gravadas em inglês e tenho clientes em inglês. E por que eu tenho tanta vontade de ajudar pessoas no Brasil e no mundo? Porque tudo que aconteceu de ruim na minha vida, eu passei a usar de bom para as outras pessoas. E se não tivesse acontecido coisas tão ruins, como por exemplo, eu escrevi a minha carta de suicídio, onde tudo deu errado, eu passei fome, e aquilo foi um momento onde durante muito tempo me gerou tristeza. Eu entrava numa agência bancária, eu olhava para o caixa do Banco do Brasil, onde eu tinha conta, né? Ainda até hoje tem, mas hoje os outros bancos, eu via aquele caixa do Banco do Brasil e aquilo apertava meu coração, porque eu não tinha aprendido a me perdoar, a pedir desculpas e a perdoar as pessoas que me viram passar dificuldades e deixaram lá, passar fome, passar aperto financeiro pesado, não ter o que comer, não ter o que comprar em casa, e escrever a minha carta de suicídio. E eu voltei no passado mentalmente, e eu perdoei cada pessoa, eu perdoei cada situação, eu perdoei a vergonha que eu passei, eu perdoei o rancor, eu perdoei tudo de ruim que estava para trás. A carta de suicídio que eu escrevi e aprendi a rasgar me gerou muita base do que hoje eu ajudo as pessoas no Brasil e no mundo da imunidade emocional. Todas as desavenças que eu tive com a minha mãe, as brigas pesadas que eu tive com ela, a gente nunca saiu para porrada, mas a gente se ofendeu muito durante muito tempo. E tudo isso pela falta de imunidade emocional. Então, aprendendo com a relação com a minha mãe, eu pude ajudar muitas pessoas. E eu vou te contar uma terceira coisa pesada. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu estava pulando uma cerca, junto com os amiguinhos. Imagina um monte de criança correndo e a gente foi entrar num terreno. Vai brincar, jogar terra um no outro e tal. Na hora que eu fui pular a cerca, um adulto baixou a minha calça e me molestou. E na hora que esse adulto, um homem, baixou a minha calça e me molestou, as crianças viram aquilo, 6 anos de idade, todo menino acha graça. E riram de mim. Então eu virei a piada da rua. Eu fui descobrir isso já depois dos 30 anos. Eu nem me lembrava dessa história. Porque a gente pega aquilo que é de ruim e vai. Não, é ruim. A gente vai tentando apagar. Só que tem uma hora que isso volta. Eu estava na fazenda do irmão do meu sogro e lá tinha uma brincadeira de jogar carta. Quem perdia de 0 tinha que passar por baixo da mesa e levava um pula pirata, né? Tinha aquele dedo assim perigoso. E eu nunca quis aprender aquela carta. E eu vendo a galera jogar carta, perdendo e passando pela situação, aquilo me deu um aperto no coração. E eu me lembrei desse abuso que eu sofri com 6 anos de idade. E hoje eu entendo que se tivesse mais amor no mundo, quanto mais amor a gente coloca no mundo, menos pessoas doentes. Porque um cara que fez aquilo com uma criança de 6 anos de idade é um monstro. É um cara doente. Então, mentalmente, vendo a galera jogar carta aqui, eu voltei lá. Só que eu não fiz isso de cara limpa, né? Tem toda uma estratégia para fazer isso. Eu perdoei o agressor. Eu me perdoei da vergonha de ter passado aquilo. E eu pedi desculpas.
Pedi desculpas para todas as pessoas que eu tinha vergonha daquilo ali. E eu usei aquele lixo, aquela situação horrível, como um diamante. E aquela situação, hoje eu percebo e tenho a clareza de que eu uso aquela situação como um propulsor, como uma energia positiva para espalhar amor no mundo. E talvez, se eu não tivesse vivenciado aquilo ali, hoje eu não seria uma pessoa tão determinada e tão dedicada a espalhar a alegria de viver, o domínio dos medos, o controle da ansiedade, o fortalecimento desse recurso que é o perdão, e o perdão deriva do amor. O amor nos traz a compaixão, a humanidade, a capacidade de perdoar, de se perdoar e de pedir desculpas. E aí quando você aprende a passar um pente fino em todas as suas relações, perdoando, se perdoando e pedindo desculpas, e no começo você perdoa, mas não perdoa, sabe? Você perdoa, coça a cabeça e fala assim, eu perdoo você, seu safado, seu desgraçado, seu... Por que você fez isso comigo, né? E na hora que você vai lá de relação em relação ali, ó, eu te perdoo, eu me perdoo, por favor me perdoe. Fazendo isso com estratégia, fazendo isso de uma forma adequada, você limpa qualquer rancor daquilo ali. E melhor, você aprende com a relação para que cada relação te traga aprendizagem e não te traga o julgamento das próximas relações. Porque na hora que a pessoa fizer qualquer coisa que te lembre daquilo que você tem rancor aqui atrás, você já vai na voadora no outro lá. Você já vai na porrada e você vai julgar as pessoas do futuro pelos crimes que as pessoas do passado cometeram. Você, se perdoando, você consegue ter clareza para dizer o seguinte, ó, pergunta número 1, isso me faz bem? Não, ó, isso não me faz bem. Eu vou te passar uma estratégia muito legal sobre isso, sobre como uma estratégia incrível para que você tenha um relacionamento ultra feliz de verdade. Então, o primeiro princípio é a gentileza. É você aprender a olhar para o outro, perdoando-se, perdoando, pedindo desculpas, mesmo uma nova relação. Que às vezes a gente olha para o outro assim e já julga, você faz isso, você faz aquilo. E uma coisa é você analisar a pergunta número 1. Por exemplo, para mim, né, eu sou muito bem casado, estou muito feliz por isso. E digamos, né, antes de conhecer a minha esposa, que eu visse uma moça que, sei lá, bebesse de forma excessiva. Aquilo ali tá na minha... São as 3 colunas. Eu vou passar as 3 colunas logo para você, depois eu explico o restante dos recursos da imunidade emocional. As 3 colunas funcionam da seguinte forma, que é mais ou menos a pergunta número 1, do me faz bem. E como é que eu vou saber se me faz bem ou não? Você vai se fazer 3 perguntas. É bom que você escreva isso, tá? Porque, às vezes, na próxima relação, chega um momento em que você pega essa folha e você fala assim, veja isso aqui, e me dá a tua. Eu quero ver a tua folhinha. E que folhinha é essa? Vamos lá. Primeira coluna é a coluna do tem que ter. Você vai escrever tudo que tem que ter. Tem que ser carinhoso? Tem. Tem que ser companheiro? Tem. Tem que ser trabalhador? Sei lá se tem. Tem. Tem que ser uma pessoa que gosta de sair, de viajar? Tem, porque eu gosto de viajar. Eu não abro mão de viajar. Tem que ter. Agora, depois que você fez tudo que tem que ter, aí você vai para a coluna do não pode ter. E a não pode ter, ó, para mim, bebeu de forma excessiva, ó, tchau. Botou um cigarro na boca, acabou essa história. Usou droga, aí eu não quero nem saber nem o nome da pessoa. Uma pessoa agressiva que parte pra porrada, vá pra lá. Não. É uma pessoa desonesta, mesquinha, tchau. Não pode ter. É a coluna do não pode ter. Tem a coluna do tem que ter, aquilo que eu não abro mão. Tem aquilo do não pode ter. É o inadmissível. Tá bem claro escrito para mim. E aí a coluna do meu, o que eu gostaria? Eu gostaria que a minha esposa soubesse cozinhar. Tá. Mas ela não sabe cozinhar, tá tudo bem. A gente sai para restaurante. Não tem problema nenhum. A coluna do gostaria, você vai colocar as coisas que seria bacana. Tem coisa que seria bacana e que não seria bacana, e você coloca lá na coluna do meio. São coisas que você consegue negociar. Só que as colunas do tem que ter e do não pode ter é meio que inegociável. Porque a partir do momento que você abre mão do tem que ter e não tem, e do não pode ter e tem, você começa a fazer coisas para outra pessoa que são inadmissíveis também. Então, por exemplo, se você se sente desrespeitado, eu sempre escutei uma frase que eu achei muito sábia que diz o seguinte: quando falta respeito numa relação,
não precisa faltar mais nada. E essa frase abriu minha cabeça. Tem que ter respeito. E não pode ter falta de respeito. E quando tem a falta de respeito, é parar, sentar e dizer, olha, esse item para mim eu não abro mão. Quero que você dê uma pensada aí, porque a partir daqui, sou eu desrespeitando você, você vai continuar me desrespeitando, e eu vou pegar a maior pedra de desrespeito, não é pedra física, mas é a pedra do desrespeito. É a ofensa que você vai jogar na pupila do olho do outro. E daqui para frente é só destruição. Então vamos fazer o seguinte, a gente para por aqui, a conversa, você esfria a tua cabeça, eu esfrio a minha cabeça. Daqui a meia hora a gente senta de novo e a gente fala, pensa com calma para falar da vida. Porque você não é você quando você está com raiva, na propaganda do Snickers. Você não é você quando você está com fome. Você não é você quando você perde a sua imunidade emocional. E vem a raiva, vem a culpa, vem os medos, vem a tristeza, vem um monte de sentimento ruim. Você deixa de ser você. Isso é horrível. Isso é muito ruim. Então, na hora em que você tem essas 3 colunas bem claras, até você pede para a pessoa. Você fala assim, olha, escreve para mim, que a gente vai trocar assim. Sabe, eu já tenho bem claro para mim. Eu tenho que ter o que a relação tem que ter, o que aquela pessoa tem que ter, o que não pode ter, o que eu gostaria. De posse dessas 3 colunas, quando eu conheci a minha esposa, com 4 meses eu pedi ela em casamento. Porque estava muito claro na minha cabeça o que tinha que ter, o que não podia ter e o que eu gostaria. Tem que ter. Fechou. Não pode ter. Beleza. Eu gostaria. Algumas coisas tem, outras não. Tá tranquilo, tá favorável. Quer casar comigo? Em 6 meses a gente casou e já vão aí mais de 6 anos de casamento. E eu sempre procuro deixar muito claro. Quando ela viola alguma coisa do não pode ter ou do tem que ter, eu paro, sento e falo, olha, pergunta número 1, me faz bem? Não. Se falta isso aqui, não me faz bem. E se tem isso aqui, não me faz bem. Como é que a gente pode, nós dois aqui, ó, encontrar um jeito de fazer com que o que tem que ter tenha, o que não pode ter não tenha? E eu vou te falar, essas 3 coluninhas, elas são muito úteis para a vida. Você vai contratar alguém para a tua empresa, você vai... É relação de amizade até relação com a sua família e também uma pessoa que você vai construir uma vida junto com ela. Você precisa ter muito claro isso. Tem muito aberto o que tem que ter, o que não pode ter, gostaria, e você fazer essa troca das 3 colunas. E aí, quando você tem a gentileza, você consegue olhar para isso sem julgamento, mas com a clareza da pergunta número 1 do me faz bem. Tá? A gentileza não é você abrir mão do tem que ter ou do não pode ter, não é isso. É você olhar para o momento em que abre mão, em que aquela coisa aconteceu, sem raiva. Com calma, com tranquilidade, para dizer, ó, senta aqui e vamos conversar. Porque senão você joga de volta e destrói a possibilidade de fazer com que aquilo dê certo. E aí o que acontece? Quando você fortalece a sua gentileza, capacidade de se perdoar, perdoar o outro, pedir desculpas, quando você fortalece a sua autovalorização, para você saber o seu valor e não depender da valorização de ninguém, você entende o que é bom para você. A pergunta número 1, é bom para mim? A autovalorização tem que estar forte. Porque do contrário, você aguenta qualquer coisa. Você suporta relacionamentos que não estão te fazendo feliz. Então a autovalorização não é arrogância. A autovalorização é você aprender a se valorizar. Valorizar a sua história. Valorizar a sua vida. Saber o seu valor, é o seu amor próprio. A gratidão pela sua existência. Tem até um mantra da autovalorização. Todos os dias eu repito esse mantra. É uma musculação. Eu sei quem eu sou. Eu sei o meu valor. E aí já está subentendido, né? Mesmo que ninguém me valorize. Eu sou o dono da régua que me mede. Eu me valorizo, valorizo a minha história, as minhas conquistas, as minhas ações, os meus erros, porque eu posso aprender com os meus erros, porque errar é humano, todo mundo erra. E eu não preciso ser perfeito, mas eu posso ser cada vez melhor. E com a alegria do que eu faço hoje, eu vou fazer muito mais amanhã. E aí, depois da autovalorização, gentileza, autovalorização, a gente tem mais 3 recursos. O 4º recurso, gentileza, é o principal. Perdão. Autovalorização. E a paz de espírito. A paz de espírito é o dedo do meio. A paz de espírito é o recurso que te permite manter o que vem de fora lá fora. Às vezes vem uma coisa que não é legal e você
mantenha a sua paz de espírito. E ainda que eu esteja numa guerra, eu me mantenho em paz. E se você está irritado ou irritada, eu não vou me irritar junto com você. Essa irritação é sua. Se você vem com ofensa, com outras coisas, eu não vou me ofender. Essa ofensa é sua, esse lixo não é meu. É como se alguém bate na sua porta e fala assim, quer lixo? Aí você fala, não, esse lixo é seu. Ah, mas você é um desgraçado que você não quer meu lixo. Tá bom, essa é a opinião sua. Bota aqui na caixa de sugestão, que aí eu dou uma olhada e a gente vê, né? A paz de espírito é você aprender a olhar para o que vem de fora e entender que aquilo que vem de fora não te define. Aquilo que vem de fora não é seu. E você só vai entrar se você permitir. A paz de espírito é um filtro para você manter o equilíbrio diante das coisas que acontecem, manter a sua calma, a sua tranquilidade e não perder a sua paz. Qualquer coisa que custe a sua paz é caro demais. E é um recurso a ser fortalecido, todos eles, a gentileza, a autovalorização, a paz de espírito. E aí a gente vem agora para paciência, entender que cada coisa tem seu tempo. Às vezes a gente quer que o relacionamento dê certo muito rápido, né? Aconteçam as coisas, as intimidades, às vezes, muito rápido. E fala, será que vai? Será que não vai? É a angústia, o sentimento de eu estou atrasado. Tem tanta gente falando, mas eu estou muito velho, eu estou com 25 anos, eu não casei, eu estou com 30 anos, eu estou com 40 anos, sabe? Você se acha velho já o tempo inteiro. Mas eu tenho 70 anos, você tem a vida que você tem aqui dentro. O seu espírito não tem idade. Viva a sua vida. Você está no seu tempo. E quando você entende que você não está atrasado, que você está no seu tempo, você tira aquele sentimento constante de atraso, do eu não posso errar, não tenho mais idade para perder tempo, de já se acordar no dia naquela pressa para fazer as coisas acontecerem. E isso gera uma angústia gigantesca. A impaciência, ela gera esse medo de perder mais tempo. E aí você vê uma relação, pela falta de gentileza, de paz de espírito, você já julga que você pode perder tempo. Aí você fala, eu não posso perder tempo com você. Você é a pessoa certa para mim ou não? Você vai ser desse jeito ou não? Tá aqui, tem que ter, não pode ter, eu gostaria. E aí, você vai fazer isso ou não? Porque isso vai sendo ajustado, vai sendo moldado. O tem que ter, o não pode ter, eu gostaria. Vai ser muito raro alguém encaixar assim, prá! Você vai conversando. Você vai dizendo assim, tem que ter isso aqui. Para você, é muito ruim ter isso aqui? Não. Por exemplo, eu não gosto de futebol, mas tem amigo meu que tem que ter o futebol dele. Tem que ter. Ele não abre mão. Ponto. E aí você vai negociando. Beleza, eu consigo atender esse requisito aqui. Eu não atendi até hoje, não. Mas agora eu vou atender. Não era uma coisa normal para mim. Mas agora, a partir de agora, eu vou atender. E você vai negociando, você vai ajustando, você vai organizando e alinhando a sua vida para que você possa viver uma vida melhor e mais feliz. Gradualmente, aos poucos, com a paciência. De você entender que cada coisa tem o seu tempo. Que você não precisa ser perfeito, que você não é. Ninguém é perfeito. Nem a pessoa que você relaciona, nem você é perfeito. Mas quando você age com paciência, com tolerância, com tranquilidade, com calma, existe o diálogo. E aí você pergunta, pode ser desse jeito? A pessoa vai dizer, pode ou não pode. Vai dar os termos dela também, as 3 coluninhas da outra pessoa, vai ter que meio que encaixar nas suas 3 coluninhas, porque talvez ter uma coisa do seu tem que ter, significa para outra pessoa uma coisa que não pode ter. E aí é onde dá o rolo. Terceira parte aí, vai. Vamos lá, dos relacionamentos ultra felizes. E aí, além da gentileza, a capacidade de perdão, de se perdoar as outras pessoas, pedir desculpas, da autovalorização, da paz de espírito, da paciência, o dedo mindinho, para mim, é a fé. Mas a fé no sentido de propósito, a fé no sentido de autoconfiança. A sua autoconfiança, ela depende da sua autovalorização. E a sua autovalorização depende da sua gentileza. Por isso que a gentileza é o recurso mais importante da imunidade emocional e vem em sequência a autovalorização, depois a fé. A paciência e a paz de espírito derivam da fé. A fé, para mim, é o meu sentido maior de propósito. Então, quando eu estou vivendo a minha vida, eu estou no meu relacionamento com a minha esposa, e em algum momento acontece alguma coisa
que as minhas 3 colunas do tem que ter, não pode ter, eu gostaria, não bate com as colunas da minha esposa, porque o tempo vai passando, as coisas mudam, os desafios mudam, as circunstâncias mudam. Eu preciso ter o senso de propósito da minha vida. O senso de propósito da minha fé, ele tem sim uma conotação espiritual, religiosa, que me ajuda. Mas se você não tem nenhuma, independente da sua crença, do que você acredita, entenda essa fé como o seu senso de propósito para a vida. Porque, às vezes, numa discussão, a outra pessoa se esquece de quem você é para ela. A outra pessoa se esquece de quem ela é para você. Mas se você mantiver esse senso de propósito daquele relacionamento, em vez de entrar no embate, numa briga, numa forma de discussão, você vai parar e vai falar assim, olha, agora não é a melhor hora. Você vai ter a paciência, a paz de espírito e a gentileza para você dizer assim, agora não é a melhor hora de conversar com você. Se você quiser conversar daqui a 10 minutos com a cabeça fria, a gente conversa. Se você não tiver com a cabeça fria daqui a 10 minutos, a gente conversa daqui a 15 minutos, 20 minutos, mas eu quero conversar com você de cabeça fria. Sabe por quê? Porque você de cabeça quente, você vai me falar coisas que você não acredita. Você vai tentar me ofender, você vai tentar me humilhar e eu não vou deixar barato. Eu vou falar um monte de coisas só para te ofender, coisas que eu não acredito. Mas eu vou devolver a moeda para tentar fazer você parar. Ou para tentar mostrar para você como é ruim me sentir inferior, me sentir desrespeitado, me sentir agredido pelas suas palavras. Então eu vou mostrar para você o que você está fazendo comigo. E eu vou tentar jogar para você de volta ofensas que te façam mal do mesmo jeito que eu me sinto mal. Isso só vai destruir a nossa relação. Então, quando você fortalece esses 5 recursos, eu até tenho uma âncora dos meus dedos. Todas as vezes que eu vou me relacionar com as pessoas, que eu vou fazer qualquer coisa no meu dia, na minha vida, que eu vou terminar esse papo aqui que a gente está tendo, e eu vou fazer outras coisas, toda vez que eu vou começar uma coisa nova, ou que eu vou entrar no local, ou que eu vou falar com alguém, eu bato o dedinho da minha fé e eu calibro ela. Eu aumento o meu nível de fé, eu me conecto com esse recurso da paciência, da paz de espírito, da autovalorização e também da gentileza. Isso é só uma pequena fração do que é, na verdade, a imunidade emocional. Então, quando a gente acabar nosso papo aqui, eu vou conversar com a minha esposa. E antes de entrar no ambiente, no escritório da minha esposa, a caminho, eu só bato os dedinhos. Porque eu vou falar com a pessoa mais importante da minha vida. E eu não posso entrar lá desarmado para conversar com ela, porque eu não sei como é que foi o dia dela. Eu não sei se as pessoas desrespeitaram ela. Eu não sei se ela teve algum problema no dia dela. Então eu tenho que estar o meu melhor para entregar para ela. E aí eu me conecto com a minha fé, com a minha paciência, para que eu tenha paciência. Porque às vezes as pessoas merecem ou precisam. Às vezes as pessoas merecem a sua gentileza. Às vezes as pessoas precisam da sua gentileza. Às vezes as pessoas merecem a sua paciência. Às vezes as pessoas precisam da sua paciência. Então eu entro armado de fé, de amor, de paciência, de paz, de espírito, de calma, de tranquilidade, de autovalorização. Eu sei quem eu sou para mim, eu sei quem eu sou para ela, eu sei quem ela é para mim também. E de gentileza, de perdão, de compaixão, de humanidade. Quando eu entro para conversar com ela, 99% das vezes ela tem um sorrisão para mim. Oi, meu amor, me dá um beijo e é bacana demais. Só que tem 1%, né? 99% anjo, aquele 1% é o dia da TPM. E nesse dia da TPM eu digo, oi, meu amor, tudo bem com você? Ela fala, tudo, por que não estaria? Eu falo, tudo bem, desculpa que eu perguntei. E aí ela fala, isso já aconteceu de verdade. Eu falei assim, desculpa que eu perguntei se estava tudo bem. Ela falou, não precisa se desculpar porque você perguntou. Então aí eu falei, desculpa porque eu pedi desculpa que eu perguntei. Aí ela começou a rir. E o que seria uma briga, a gente acabou ali, ó, pá, rapidão, rapidíssimo, pela presença da imunidade emocional. Último exemplo para a gente fechar nosso papo de hoje, eu te dar um presentaço também. Uma vez eu estava passando pela minha casa, eu gosto muito de ficar em casa, meu escritório é em casa, eu faço muita coisa em casa, eu prezo muito pela liberdade. Trabalhar com coaching,
online, onde eu tenho os meus treinamentos, onde eu escrevo os meus livros, onde eu gravo aulas. É muito libertador. Eu posso fazer isso de qualquer lugar do mundo. Eu estava passando pela frente do meu carro e aí a minha bermuda, ela enganchou na placa do carro e rasgou a bermuda. E quando eu estava saindo para trocar a bermuda, a minha esposa olhou para mim e falou assim, Felipe, essa bermuda aí, troca ela, parece uma bermuda de mendigo. Naquela hora me bateu uma raiva que deu vontade de xingar, só que eu estava armado. E aí eu fechei o olho e bati... Ela já sabe o que eu estava fazendo. Fé, paciência, paz de espírito, autovalorização, gentileza, eu te perdoo. E ela, quando me viu, né, me conectando com as minhas âncoras, ela perguntou, o que foi? Eu só falei brincando que era uma bermuda de mendigo. E aí eu olhei para o meu passado. E eu me lembrei que a minha mãe falou para mim do meu trabalho. Que pena, meu filho está saindo para mendigar um curso de 50 reais. Só que eu conseguia botar lá bastante gente, 500 pessoas, 600 pessoas, pagando 50 reais cada uma. Então dava um dinheiro legal. Só que a minha mãe não entendia isso. E por amor ela tentava me proteger e dizer, não vá por aí. Então, naquele mesmo momento eu voltei lá e falei, mãe, eu te perdoo que você me chamou de mendigo. Por favor, me perdoe. Eu estou trilhando um caminho que você não concorda, mas é um caminho que tem coração para mim. Eu te perdoo, eu me perdoo, por favor, me perdoe. E na mesma hora eu abri o olho e falei, oi, meu amor, eu vou trocar essa bermuda de mendigo, sem qualquer rancor. Muito menos da minha esposa, que ela fez uma brincadeira boba, e também da minha mãe. E você consegue viver uma vida leve. Para a gente encerrar, do fundo do meu coração, desejo que você use a imunidade emocional para que você seja uma pessoa 100% aqui. Que não te falte nada, que não tenha nenhum buraco aqui. Porque quando alguém chegar, vai chegar no 110, 120, 200%, 1000%. E se essa pessoa for embora, não vai faltar um pedaço de você. Se por acaso essa pessoa for embora, ela vai embora, mas ela não vai levar nada. E quando você se deparar com a próxima pessoa, que eu torço para que dê tudo certo, essa pessoa vai olhar para a casa que é você aqui dentro e vai dizer, seria bacana morar naquela casa ali, naquele coração, porque ele está bem arrumado. Você perdoa todas as relações do passado, se perdoa, pede desculpas, aprende com ela e você fica bem para viver as suas relações maravilhosamente bem. Beleza? Espero ter te ajudado aqui, do fundo do meu coração. Muita alegria estar participando aqui desse evento extraordinário. E eu vou deixar um presente para você, tá? Você pode baixar gratuitamente o meu e-book. É só entrar no site imunidadeemocional.com.br/e-book. Se você entrar no imunidadeemocional.com.br também funciona. Mas para garantir que você vai cair lá no e-book gratuito, que tem o resumo do meu livro Imunidade Emocional, é só você entrar lá no site imunidadeemocional.com.br/e-book. Um abraço gigantesco para você. Espero ter te ajudado, ter contribuído aí para que você tenha uma vida muito melhor e mais feliz e relacionamentos ultra felizes. Beijão, valeu.